Olá, boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje nossa aula é sobre história. Iremos falar nas páginas 196 até 201. Pegaram a apostila? Pegaram o lápis, a borracha? Então vamos lá. E no final tem uma lição de casa 4, na página 208 também, tá? Em história, nós vamos falar sobre primeiras indústrias mais mudanças, como a Simpro. Na página 196, está falando. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a venda do café, que o café foi um grande responsável pelas mudanças econômicas no país, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Com a vinda do café, com a venda do café, foi atraído o que para cá? Foram atraídos muitos imigrantes que vinham trabalhar aqui, principalmente da Itália, principalmente os italianos chegavam aqui. E não só os imigrantes, mas as pessoas de outros estados também brasileiros, né? Os nordestinos, os nortistas, né? Vieram trabalhar aqui em busca de melhorias, até mesmo do sul, tá? E com a grande venda do café, teve que desenvolver o quê? A indústria, porque foi aumentando a atividade econômica. Então, com isso, foi surgindo a indústria. E a primeira que se destacou na cidade foi a indústria de alimentos. Como eu sempre falo, alimento sempre vende. Pode ter a crise que for, que o alimento vende, porque as pessoas precisam comer, tá? Mesmo quem não tem condições, tem sempre outras pessoas por trás que ajudam aquelas que não podem comprar, que não têm a comida. Então, sempre tem alguém que vai ajudar. Sempre tem alguém que vai comprar comida, tá? Que a gente precisa disso para sobreviver. E depois da produção de alimentos, teve a produção de fios, de tecidos, a grande fábrica de tecidos, tá? Fabricando para fazer roupas e diversas outras coisas. E outros produtos do dia a dia, como sapato, tá? Produtos de higiene, foi se intensificando. A atividade industrial era a nova atividade econômica e, como eu falei, começou a atrair imigrantes por toda parte do mundo, tá? E eles chegavam aqui, eles vinham trabalhar como sapateiros, pedreiros, marceneiros e também como operário das fábricas, sendo a maioria de origem italiana. Aqui eu vou mostrar para vocês 3 fotos, tá? Vocês vão ver aí que eu vou colocar. E no livro de vocês também tem. São 3 tipos de foto com 3 indústrias diferentes, tá? A de baixo é uma indústria de tecido. Olha quanta gente, olha que enorme. Mas antigamente tinha um grande problema, porque os empresários, eles só se preocupavam com o lucro. Eles só visavam o lucro, não o bem-estar do funcionário, não a qualidade de vida do funcionário. Com isso, ocorria o quê? Grandes acidentes de trabalho, tá? Eles não usavam nenhum equipamento de proteção individual, como óculos, protetor auricular, luvas, aventais, uniformes para proteger o corpo, porque depende do que eles iam fazer, eles tinham que proteger o seu corpo para não se queimar, não se cortar, né? No olho também, óculos de proteção, protetor auricular para não perder a audição, porque era muito barulho, muito ruído nas máquinas, nas fábricas, né? Antigamente não se importavam com isso. Hoje não, hoje toda empresa tem que se preocupar com a qualidade do funcionário, o bem-estar do funcionário, tá? Protegendo ele. E com o aumento das fábricas, na página 197, agora nós vamos falar, ocorreu que as fábricas viram na necessidade de fazer pequenas vilas. Elas construíram pequenas vilas para os seus operários e eram muitas casas de vilas operárias, era chamada de vila operária, onde viviam muitas famílias em casas pequenas, bem pequenas. Eles eram chamados de cortiços, onde as condições de vida eram precárias. Como assim? Não tinha esgoto, saneamento básico, não tinha água encanada, eles tinham que pegar água do poço. Era um tanque para todos, um banheiro para todos. Olha na imagem aí que eu vou colocar para vocês, estão vendo? No livro de vocês também tem uma imagem dessas pequenas casas.
eram grandes terrenos, né, ou pequenos, com várias casas todas juntinhas. E antigamente a população tinha muitos filhos, então eram famílias numerosas, com 10, 12, até 15 pessoas morando na mesma casa, com nenhum banheiro dentro, elas tinham que ir no banheiro fora, tá? E a vida da cidade ia se transformando rapidamente com essa mudança toda, tá? Os bairros iam ficando cada vez mais cheios, mais acelerado, tá? Era comum andar pelas ruas do centro e bairros e ouvir pessoas falando com vários idiomas, como italiano, o português, o espanhol, entre outros, até o japonês. Meu pai conta, os meus avós, eles vieram da Espanha. E o meu pai conta que quando eles eram pequenos, eles e os irmãos deles andando, meu avô e minha avó ficavam conversando na língua deles, que era o espanhol. E eles sentiam muita vergonha, porque eles estavam num outro país, eles eram brasileiros, e a pessoa conversando em espanhol. E ele fala também que passava a gente conversando italiano, de outras línguas, e você não entendia nada. E ele falou que era bem desagradável, era bem chato, eles morriam de vergonha. Hoje em dia a pessoa teria orgulho, mas antigamente eles tinham vergonha disso, tá? Porque eles não sabiam falar a língua nativa. Mas com o tempo foi melhorando, as pessoas foram, né, aprendendo e também foi tendo que ter a necessidade do transporte, tá? Moradia, educação, porque os filhos tinham que estudar. Então foi tendo a necessidade de fazer escolas, e o centro era onde localizava o comércio. Então todo o comércio localizava no centro. E as grandes fábricas, as grandes indústrias ficavam afastadas nos bairros. Com isso, como as indústrias ficavam afastadas nos bairros, teve a necessidade de aumentar o quê? O transporte. Então, com isso, teve que melhorar a circulação dos transportes para levar a população dos bairros, né, que eram onde ficavam as fábricas, para o centro. Antigamente era o contrário, as pessoas queriam morar no centro, e só que as fábricas ficavam no bairro, a não ser o comércio todo que ficava no centro, tá? Então tem uma outra foto lá embaixo, ó, vou colocar aí para vocês, do centro da cidade de São Paulo. Eram os bondes antigamente, muito antigamente, eram os bondes, tá? Só na época do meu pai que já foi saindo os bondes, entrando o ônibus, mas ainda tinha bonde, como ele diz. E com isso, só que antigamente não tinha luz elétrica, era luz a lampião, lampião a gás, né? Só que a iluminação chegou. Na página 198 está falando sobre isso. Com a chegada da eletricidade, as ruas deixaram de ser iluminadas por lampiões a gás e os postes passaram a ter iluminação elétrica. Isso melhorou a vida deles, porque todas as lâmpadas da rua eram acesas uma a uma, porque era lampião a gás, né? E depois que passou a eletricidade, elas acendiam e desligavam automaticamente, assim como é hoje, tá? E com a vinda da eletricidade também surgiram o que? Melhorias. Teve coisas ruins, pontos negativos? Teve. Mas teve também melhorias, como os aparelhos eletrônicos que foram surgindo, como o rádio. Primeiro que surgiu foi o rádio. Então era um passatempo das pessoas. Eles ouviam as músicas, as notícias e também as novelas eram faladas, todas pelo rádio, tá? Depois de muito tempo que veio a televisão, tá? E hoje nós usamos os celulares, computadores, tablet, hoje tá tudo moderno, mas antigamente não era assim. Quem tinha televisão era luxo, não era para todos que tinha televisão, tá? Foi vindo aos poucos. E com o aumento da eletricidade, sabe o que aconteceu também? As pessoas passaram a sair mais à noite para ir em festas, em bailes, tá? Em teatros. Então, com o aumento, com a eletricidade também trouxe isso. As pessoas começavam a sair mais à noite, tá? Agora vai vir diálogo com texto, algumas perguntas, uns exercícios para ver se vocês entenderam tudo, tá? Vamos lá. Na página 198, a atividade industrial mudou o modo de vida das pessoas nas cidades. Assinale verdadeiro ou falso para cada uma das frases abaixo. Então, vão ter 4 frases com algumas
com as frases perguntando. Vocês vão ver se é falso ou verdadeiro. Algumas delas são falsas e algumas são verdadeiras. Aí vocês vão assinalar o correto. Por exemplo, o desenvolvimento da indústria trouxe o crescimento das cidades. É verdadeiro ou falso? B. Os operários que vieram para trabalhar nas cidades viviam nos melhores bairros dela. Verdadeiro ou falso? Muitos operários das fábricas viviam em cortiços. Verdadeiro ou falso? D. Os cafeicultores investiam seus ganhos em várias atividades, como nas atividades fabris das fábricas. Verdadeiro ou falso? Tá? Agora na 199. Leia o texto abaixo e responda à pergunta que o segue. Em 1830, foi estabelecido o uso de lampiões públicos de azeite na iluminação das ruas. Na época, a vida social começou a se agitar. Com a iluminação, foi possível as pessoas marcar encontros na cidade, assim como eu falei, né? Os anos foram passando e já estamos no século 21. Muitas coisas aconteceram desde a fundação da cidade de São Paulo. As vielas e os becos transformaram-se em ruas e avenidas. As antigas casas de taipa de pilão em edifícios, lampião a gás em iluminárias de vapor de sódio. Isso é um texto da Prefeitura de São Paulo, tá? Sobre o Departamento de Iluminação Pública. Aí embaixo, com base na leitura do texto, explique por que o uso de lampiões público mudou a vida dos habitantes da cidade de São Paulo a partir de 1830. Então, por que o uso de lampiões público mudou a vida dos habitantes? O que aconteceu? O que eles faziam, tá? Depois que tinha luz na rua? O que acontecia com esse povo? Para onde eles iam? O que eles faziam? Tá? É isso que vocês vão ter que falar, tá bom? Na página 200 também. 3. O desenvolvimento da indústria no Brasil atraiu imigrantes da Europa e de outros lugares do mundo. Eles estavam em busca de condições favoráveis de trabalho. Observe o gráfico abaixo, que mostra a quantidade de imigrantes que entraram no Brasil no período de 1850 a 1953. Então, vocês vão observar a quantidade de imigrantes que chegaram no Brasil. Olha só a população de italianos, italianos, portugueses, diversos, espanhóis, alemães, japoneses e russos. Vocês viram o gráfico? Aí embaixo vocês vão responder o seguinte. De acordo com o gráfico, de onde vinham a maioria dos imigrantes? Então, qual que era o gráfico maior? Qual era a maior população? Tá? Na 201. B. Baseado nas discussões de nossas aulas e na opinião de vocês, formou a partir delas, responda. Por que os imigrantes deixaram seus países de origem? Por quê? O que acontecia nos seus países de origem? O que tinha lá que as pessoas sentiam na necessidade de procurar melhores condições de vida, tá? Que tipo de trabalho esses imigrantes sabiam fazer naquela época? Quais foram os trabalhos? Tá? O que acontecia aqui? Onde que eles vieram trabalhar primeiro, tá? Lembra das nossas aulas, tá bom? Então, aqui vão ter 3 imagens, tá? E vocês vão olhar. E é isso. E vocês vão fazer também a lição de casa 4, da página 201, tá bom? Na lição de casa 4, da página 201, escolha um imigrante ou um descendente de imigrante e realize uma entrevista com ele seguindo o roteiro abaixo. Então, você vai escolher alguém, imigrante da sua família, que você saiba que veio de outro país. Se não tiver ninguém, vocês perguntam para a mamãe se ela conhece algum, perguntam para o papai e falam através disso. Qual o seu país de origem? Qual o país de origem de sua família? Tá? Vocês vão perguntar. Com a vinda para o Brasil, o que ficou para trás? O que eles deixaram para trás, tá? O que você mais estranhou ao chegar no Brasil? Que imagina, nós somos brasileiros, temos nossa rotina, você sair daqui para outro país, outra rotina, outra tradição, tá? Quais costumes do seu país de origem você mantém? Então, essas pessoas que vieram para cá, elas tinham
uns hábitos e elas continuaram com esse hábito. Lembra? Nós falamos disso na aula passada, né? Do que você mais gosta no Brasil? Você vai responder. Caso você não tenha ninguém que você conheça, que veio de outro país, pergunta para a mamãe, para o papai, que com certeza eles vão conhecer alguém, tá? Aí provavelmente eles vão lembrar de alguém. Eu mesma, hoje em dia, eu não conheço mais ninguém, porque as pessoas que eu conheciam já morreram, mas eu lembro de história que eles contaram para mim. Então, com vocês também façam isso. Lembra, pergunta para a mamãe, para a vovó, ou se não, sabe o que vocês podem fazer, já que vocês gostam bastante de internet, de celular, tablet, pesquisem na internet o que essas pessoas acham, tá? Como que foi a vida delas, com certeza você vai encontrar, tá? É bom para você pesquisar, você saber também como que acontece, tá? E é isso, nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!